Bom dia! Uma live super espontânea para que eu possa falar para vocês da segunda parte da viagem da Índia. É um vídeo que fazia tempo que eu estava devendo. E hoje eu tô num quadro vivo aqui, gente. Olha essa tela de fundo aqui, criada pela inteligência artificial, como ele é lindo, né? E aí eu queria aproveitar. Acabei de fazer 1 milhão de gravações já pro Instagram em francês. E tava aqui parada, eu disse, quer saber? Eu vou fazer uma live para contar como que foi a segunda parte da viagem da Índia. Porque para quem não sabe, eu passei 3 semanas em viagem solo pra Índia, agora em setembro de 2025, e eu tinha feito a parte 1 do vídeo, que tá lá no YouTube, inclusive, e tava faltando a parte 2, né? E eu creio que eu já vou fazer a parte 2 com a parte 3. O que é que acontece, gente? Eu fui pra Índia. Era um desejo que eu tinha desde a minha infância, só para fazer um recapitulativo, né? Era um desejo que eu já tinha ali desde a minha infância de ir pra Índia. E eu sabia que um dia isso ia acontecer. Eu não sabia se eu ia sozinha ou acompanhada. Tá bonito, né, o meu cenário, gente? Tô, assim, a pavoplé. E aí, o que é que acontece? Ano passado, eu vi que uma pessoa tinha ido pra Índia. E quando eu vi que essa pessoa tinha ido pra lá, eu pensei, por que eu ainda não fui? Né? O que tá me impedindo de eu ir pra Índia também? E aí eu pensei, bom, todo mundo fica falando que ir pra Índia sozinha, pra mulher viajar sozinha, é super, super perigoso, que isso e aquilo outro, né? A gente vê vários vídeos no Instagram, a gente vê várias informações na internet. E aí eu pensei, bom, eu espero que apareça um grupo de brasileiros, por exemplo, que vai pra Índia, né? De brasileiros ou de franceses. Mas eu pensei brasileiros até pelo valor da viagem. E aí aconteceu. No final das contas, eu conto um pouco aí desse começo no vídeo 1, então eu te convido para você assistir lá. Mas no final das contas, eu acabei não indo com esse grupo e acabei indo sozinha. E para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta Theta Healer e consteladora familiar também, além de outras ferramentas quânticas. E aí eu pensei, bom, então, já que eu não vou mais com esse grupo, que justamente era um grupo de ferramentas quânticas, eu pensei, ou eu posso ir para um grupo de constelação familiar na Índia, ou eu posso ir fazer alguma formação do Theta Healing presencial lá. E aí, quando eu vi as questões de constelação familiar, eu não senti aquele chamado. Mas quando eu vi do Theta Healing, haviam 2 cursos, 2 modalidades, das quais são presenciais e eu ainda não tinha feito, e que isso me chamou muita atenção. Eu recebi realmente aquele chamado de fazer isso. E aí eu entrei em contato com a professora, perguntei dos valores, como que eu poderia pagar, me inscrevi e fui. E aí, o que é que acontece? A primeira semana eu passei, então, em Delhi. Não é Nova Delhi, tá? Nova Delhi realmente ali é uma parte mais nova, né? Mas eu tava ali na região de Jankapuri, que é aos arredores de Delhi. Bem perto do aeroporto também. E aí eu passei a primeira semana, que tem no vídeo 1. E a segunda semana, o que é que acontece? A minha professora de Theta, ela é de uma classe média alta lá na Índia. Então ela queria muito me proteger, né? E eu, muito aventureira, eu queria conhecer todos esses lugares bem turísticos, que você vê no YouTube, aquela coisa bem turista mesmo, né? Eu queria viver a Índia como muita gente vive, como muita gente faz ali da parte do turismo. E aí, a minha professora de Teta, ela queria muito me proteger desses lugares. Ela dizia, não, as pessoas de boa família não vão nesse lugar, não sei o que e tal. E aí, eu acabei indo, né? E quando eu contei pra ela, ela não ficou contente, na verdade. E aí eu disse, bom, eu não vou mais falar nada pra ela. Então eu tava com muita sede de viver uma viagem da minha maneira na Índia. Claro que tomando todo o cuidado. Essa viagem, essa paisagem tá linda, né? O chat GPT arrasou, né? Eu só não posso sair da luz aqui de trás. E aí, quando eu terminei os cursos do Teto, eu terminei num domingo. Então, assim, tipo, praticamente na segunda-feira eu já estava eu sozinha, eu e Deus, lá na Índia, seguindo o meu roteiro que eu queria. E aí, na segunda-feira, a minha programação era pegar um trem e ir para Bodh Gaya. Bodh Gaya é a cidade onde o Buda se iluminou.
né, onde ele teve a iluminação dele. Por exemplo, para os cristãos, Jesus foi em Israel, se não me engano, né, Jerusalém, alguma coisa assim do gênero. Então, por exemplo, Jesus se iluminou lá, que foi onde ele morreu e ressuscitou e apareceu depois dos 3 dias, né, assim. Então, Bodh Gaya seria quase dessa maneira para as pessoas do budismo e até do hinduísmo também, um pouco ali do... É mais o budismo, na verdade, né, que o Buda vem disso. O budismo vem do budismo, do Buda. Como o cristianismo vem de Cristo, que é Jesus. Enfim. E eu queria ir lá, nesse lugar tão misterioso, tão mágico, tão cheio de energia, que permitiu um ser humano de chegar lá, né, no grau mais elevado da iluminação ou da consciência dos seres humanos para aquela época. Tá? Então, assim, tipo, Bodh Gaya não é uma cidade turística, não é uma cidade desenvolvida, é uma cidade extremamente pobre e simples, né? E para ir para lá, eu precisava ir para o aeroporto de Gaia ou para a estação de trem de Gaia. Só que o que é que acontece? Gente, essa viagem foi assim, tipo, coisas que não estavam acontecendo, aconteceram. Que foi uma época que mais choveu na Índia, e já fazia muito tempo que não chovia tanto na Índia como nesse período que eu fui. Então, para vocês terem ideia, o Rio Ganges, tem uma parte do Rio Ganges que subiu 40 a 70 metros de altura. Imagina, né? Um prédio aí de sei lá quantos andares subiu. Então, por causa dessas enchentes que estavam tendo na Índia, muitos trens estavam sendo cancelados ou eles chegavam atrasados na destinação. E aí a minha professora de teta, ela disse assim, mas minha Elisa, não sei o que, ela super preocupada comigo, né? Ela disse assim, não vai de trem, por que você quer ir lá? E sem contar que nesse período que eu queria ir, era tipo assim, se eu puder traduzir para nossa linguagem, né, para o nosso conhecimento, é como se fosse ali o dia dos finados deles. Né, essa época de setembro que eu tava ali. Eles faziam realmente toda uma festividade para a ancestralidade deles. Ou seja, Gaia, o templo onde o Buda se iluminou, estava lotado. Todo mundo indo lá fazendo suas celebrações. É tipo, sei lá, por exemplo, em Fortaleza a gente é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então, por exemplo, dia 13 de maio, a igreja de Fátima fica lotada. A gente tem as festividades ali de Nossa Senhora de Fátima, né? Isso seria um exemplo, tá? Então, realmente, tudo era assim, tipo, não vai pra esse lugar. Mas eu queria ir pra esse lugar, porque eu sou taurina, determinada, e quando eu sinto no coração que eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Até que eu fique sossegada, até que eu entenda o porquê que eu fui pro lugar. Então, o que eu fiz? Eu não conseguia mais reservar trem de Delhi até Gaia, e aí eu acabei comprando um bilhete de avião e fui. Cheguei no mesmo dia, na segunda-feira, e de Gaia até Bodh Gaya, eu não lembro agora quantos quilômetros são de distância, mas eu peguei um tuk-tuk na saída do aeroporto. Não tem Uber, tá? É um lugar assim, tipo, perdido no meio da Índia. Só Deus sabe por que eu fui lá. Eu acho que eu fui realmente enviada por Deus para ir para esse lugar. Porque uma mulher, como que diz? Europeia, brasileira europeia, né? Suíça brasileira, como eu sou. Apesar de que muita gente lá, olha só que bizarro, muita gente achava que eu era indiana. Oi, tudo bem? De onde, gente? De onde? Ele diz assim, meu amor, eu sou indiana, lá da Amazônia e dos Alpes Suíços, só se for, né? Que é as minhas origens, então, tipo... Mas eu levava isso de uma maneira super positiva. Isso não me incomodava. Vou botar os óculos de novo, que às vezes fica muito... Isso não me incomodava de jeito nenhum. Então, eu fui. E aí, tudo na Índia você tem que negociar. Cara, é uma coisa de louco. Você tem que negociar tudo. Principalmente porque eles veem que você não fala o idioma deles. Então, eles vão aproveitar pra te cobrar mais caro. Tudo. E é bem louco, porque pra gente que tá aqui na Suíça, até pra brasileiros também, não é caro viajar na Índia. Aliás, você tem a Índia que você escolhe ter. Você pode ter a Índia luxuosa, como você pode ter uma Índia que é super barata, de comida de rua, que inclusive eu não me arrisquei a comer comida de rua. E mesmo
E mesmo assim, eu tive problemas digestivos. Tomei todos os cuidados necessários. Mesmo assim, atacou. Essa é outra parte da história que vem depois de Gaia. Então, o que é que acontece? Consegui chegar nessa bendita Bodhgaya. Já era de noite. E aí, por um lado, eu fiquei meio que triste, porque eu gostaria de ter chegado lá no templo do Buda de dia. Não sei por que eu gostaria, mas não foi assim. E aí eu não queria dormir 2 noites nesse lugar. Eu não senti que eu tinha que dormir lá 2 noites, né? Eu senti que era ir lá, conhecer o templo, me sentar no pé da árvore lá onde o Buda se iluminou, sentir a energia, ver o que esse local tinha ali pra mim e seguir minha vida, seguir o meu rumo. E foi mais ou menos o que eu fiz. Então, realmente o templo estava lotado, lotado. Não podia entrar com telefone, não podia entrar com bolsas, não podia entrar com sapatos também. E aí tem um guarda-volume lá do lado de fora que, se não me engano, é gratuito. Ou seja, eu pude deixar todas as minhas coisas lá fora. Eles te dão a chave do cadeado, ou seja, é super seguro nesse quesito, né? E depois eu entrei no templo e você não pode tocar na árvore onde o Buda se iluminou, mas você pode sentar de frente para ela, porque é realmente assim, a árvore, ela tá aqui na tua frente e tem uma grade. Então você não pode. E aí um dos segredos desse local também é que quando as folhas dessa árvore caem, você pode pegar e levar para casa. Só que, gente, eu sentei lá para meditar. E aí, como que diz? Um Buda, um monge, ele sentou do meu lado e ficava, hey, madame, né, falando, querendo falar comigo. E eu assim, tipo, meu filho, eu cheguei aqui pra meditar, não me perturbe a minha namastitude, me deixe meditar, caralho. Então eu não respondi. Fechado estava lá, fiquei. Eu digo, ele vai entender, não é possível. E aí eu usei as minhas práticas pra dizer pra ele, tipo, vaza, meu filho, vaza, me deixa em paz, eu vim aqui pro templo pra meditar, então, tipo, me larga, me deixa, que eu não sou daqui, eu não vim pra ficar. Meditei. Entrei em Theta. Para quem não entende essa linguagem, eu fiz o caminho meditativo do Theta Healing para me conectar com Deus. Eu senti que queria fazer isso, eu senti que queria viver essa experiência ali e foi sensacional. Gente, é uma coisa de louco, assim, sabe? Quando tem uma parte do Theta Healing que a gente aprende a se conectar com a árvore. Mas não é assim só tocar nela, né? Porque até ali eu não podia tocar na árvore. Mas foi realmente assim, tipo, sentar, sentir a energia, receber da energia dessa árvore. Você pode pedir para que a árvore ela te dê algum conselho, alguma informação que você não conhece, que ela possa te curar. E nesse momento da meditação ali junto com a árvore, ela tem tanta energia, essa árvore. Tanta energia. Eu acho que eu vou começar a vir assim, que o sol tá mudando. O meu cenário vai se movimentando. Ai, essa árvore, ela tem tanta energia. E eu não trouxe um tripé, né, gente? Então, sobre isso. Quem sabe faz ao vivo. Ai. Pronto. Então, quando eu estava na meditação e que eu via essa energia circulando da árvore, era muita energia. Eu já me conectei com outras árvores, mas eu nunca tinha sentido tanta energia e visto, dava pra ver assim, tipo um halo, tipo aqui, ó, tá vendo? Um halozinho aqui, né, que é o sol, né, vamos dizer assim. Era como se eu visse isso, mas mais largo ao redor dessa árvore, muita energia circulando ali. Eu consegui ver o tanto de gente que já passou nessa árvore e foi sensacional. Ela me deu uma cura lá. E da minha parte, eu achei que era muito audácia minha querer enviar uma cura para essa árvore, porque realmente eu acho que de todas as conexões que eu já tive, foi uma das mais sensacionais, uma das mais poderosas que eu tive, não só na Índia, mas ao longo da minha vida, né? Então eu só recebi dessa árvore. E aí, como eu falei, você pode pegar as folhas dessa árvore e levar para casa. É tipo uma bênção, né, ali. Só que não tava tendo uma gota de vento. Não tava, assim, tipo, nem o sopro da boca de alguém tava tendo, pra você ter ideia. E aí,
É aí que a mágica acontece. Por quê? Eu, na meditação, eu disse assim, ai, árvore, podia ventar, né? Você podia me dar umas folhas suas aí. Porque o chão tava limpo, pra você ter ideia. Cara, do nada, pra quem entende a referência, Hermanoteu, véi, o mar se abriu no meio. Quem conhece essa referência? É um grupo que tem aí no... Um grupo não, um vídeo que tem no YouTube, né? Do Hermanoteu. Deu um vento, uma ventania. Do nada. Era uma época super abafada. Sem vento nenhum, pra você ter ideia. Deu um vento tão grande que caiu muitas folhas. E aí caiu no meu colo. E eu peguei, claro, as folhas, né? E não só peguei, como depois eu continuei meditando. E ao abrir os olhos, uma pessoa veio e me deu umas folhas dessa árvore. Então, pra mim, isso foi muito sensacional de ter essa experiência. As pessoas me davam as folhas da árvore lá do Buda, que é tipo bênçãos, né, pra gente. Então, assim, pra mim, isso foi realmente sem igual essa experiência. Depois eu digo, bom, vou embora, né? Eu acho que eu já fiz o que tinha de fazer aqui. E segui o meu rumo. Tirei uma foto lá no templo, você paga, eu não lembro mais o valor, se é 200 rúpias ou se é 500 rúpias, para tirar uma foto lá dentro do templo e eles vão imprimir essa foto e eles vão te dar. É tanto que eu tenho essa foto lá em casa. Foi o único registro que eu consegui fazer ali dentro. Ah, e já fora do templo, antes de eu entrar dentro dele, eu conheci uma indiana lá e ela me ofereceu tipo um cartãozinho magnético do Buda para você colocar na geladeira, todo dourado. Ou seja, eu me senti muito abençoada nesse momento de receber esse presente dela, né? E aí depois eu peguei um tuk-tuk e fui para a cidade de Gaia. Mais uma vez, o homem do tuk-tuk, muito gentil, lembrando que eu estava no interior da Índia, sozinha. Eu e Deus, eu e os meus guias, eu e as minhas bênçãos. Mas o que acontece? Antes de eu viajar para a Índia, eu fiz um comando do Theta Healing, um download de mim, que eu sabia a sensação de ser respeitada pelos indianos, eu sabia a sensação de ser amada, acolhida, respeitada pelo povo indiano. E, gente, você pode até achar que é mentira, mas do começo da viagem até o final, foi o que aconteceu. Ninguém tentou abusar de mim, ninguém tentou me roubar. Claro que você via ali que pelo menos duas mulheres, elas tentaram... duas mulheres, ó. Dois homens tentavam se aproximar, e aí você sentia ali uma energia meio assim. Mas, como eu fui criada lá no Ceará, aprendi muito a me defender. Essa viagem, ela vai sair. Não se preocupa. Eu sei que eu tô prometendo, né? Mas ela vai. Hoje mesmo tá dizendo, cara, eu tenho que sentar hoje e pegar, porque eu já tenho todas as informações necessárias e agora é só organizar ali o PDF para poder divulgar para vocês, né? Eu tô fazendo essa live aqui que é pra já divulgar essa viagem da Índia, mas a gente vai sim. Vai sim. E eu já tava dizendo até pra uma pessoa que eu conheço que eu tô sentindo essa necessidade de voltar ali pra Índia com o grupo, que eu vou levar vocês pra Índia, quem quiser vir comigo. Tá, vai receber não só de tudo que eu já transmutei na minha vida, de tudo que eu aprendi também. Eu vou trazer muita cura, muita consciência para quem estiver aberto para receber. Você vai receber também do povo de lá, né? E o local da nossa viagem vai ser em Rishikesh, que é o pé do Himalaia, que é onde nasce o Ganges ali. Então você pode se banhar no rio Ganges. E a época realmente é ali, outubro, novembro. Tá? Como eu voltei da Índia, gente, assim, tipo, a minha vida, ela entrou nos trilhos de uma maneira surreal. Eu não tive nem tempo de vir compartilhar 1% do que aconteceu. Por isso que hoje eu tô aproveitando aqui, apesar de eu ter 1 milhão de coisas para fazer, mas o chat GPT, ele arrasou hoje no design gráfico aqui de trás. Eu também arrasei no look com a minha personal stylist, Júlia Maria. E aí eu digo, quer saber, eu vou fazer a live falando da segunda parte da Índia e muito provavelmente a terceira parte, que a terceira parte é onde eu já chego em Rishikesh, né? Então, eu reservei ali de última hora um hotel para dormir em Gaia. O hotel que eu ia dormir não tinha lugar para dormir. Gente, só homem em Gaia, assim, um lugar super bizarro. Olha, ali foi o momento de colocar em prática tudo que eu sei, tudo que eu conheço, porque mulher, sozinha, numa cidade extremamente, parecia assim, tipo uma mistura de hinduísmo com muçulmano. Eu acho que o hotel que eu fui, inclusive, acho que não recebia mulheres, pra você ter ideia, mas como eu era turista, eu não sabia, né?
E aí eu fui andando depois pra outro hotel e eu perguntei pro cara. Até quando eu cheguei na recepção só tinha homem também. Eu digo, misericórdia, gente, eu tenho que ter um local pra dormir. Porque eu já tinha comprado o bilhete de trem que saiu umas 4 horas da manhã, se não me engano, de Gaia para Varanasi, que era já a terceira etapa ali da viagem, ou o terceiro destino da minha viagem, né? Porque Gaia realmente era só uma ponte para poder ir para Varanasi. Que eu não ia ficar esperando na estação de trem e, enfim. Dormi nesse hotel, sem comentários, eu não vou nem falar. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim, mas eu estava realmente muito próximo da estação de trem. Acordei ali, eram umas 3 horas da manhã, para umas 3:30 da manhã ir para a estação de trem. E o cenário que eu vi da estação de trem, eu acho que eu até compartilhei, eu nem lembro se eu compartilhei nos stories, porque era assim, tipo, mas assim, muita gente dormindo no chão, deitada no chão, sentada no chão. Tipo assim, realidade deles normal, esperando o trenzinho deles ali, né? Ou seja, lotado. Era assim, tipo, uma coisa de louco. Eu lembro que eu fui andando para ver se via algum guarda na estação de trem, alguém que trabalhava lá na estação de trem, pra que a pessoa me mostrasse, né, quando o meu trem chegasse e que eu pegasse o bom trem, porque, tipo, chega uma hora na viagem que você, tipo, se perde, né, mesmo eu sou uma pessoa muito centrada, eu nunca tive problema nas minhas viagens, não é a minha primeira viagem sozinha, mas a Índia, você tem que ir pra você sentir o que é isso. E aí eu encontrei um policial e o policial disse assim, olha, você fica aqui do meu lado até o trem chegar. Quando o trem chegar, eu te levo pro vagão que é o seu. E aí eu disse, ótimo, beleza. Aí eu conheci outra mulher, que era professora de dança em Rishikesh, inclusive. Então, se você tá aberto para conhecer novas pessoas, você vai conhecer muitas pessoas bacanas. Eu devia ter pego o contato dela, porque é uma das coisas que eu quero aprender a dançar também, né? Melhorar a dança. A dança, eu acho que ela cura muito questões interior, ela libera muitos traumas também. E aí peguei no trem. Cheguei no trem. Dica de todo mundo que viaja só. Eu deixei tudo que era dinheiro, valores, colado no meu corpo. Eu tenho uma bolsa, né? Tipo, coisas que a gente pode fazer isso no Brasil também. Onde tudo que é de valor fica colado em mim ali. E aí, se eu sentir de colocar um cadeado na minha bolsa, eu coloco. Mas, eu tava no vagão da segunda classe. E me aconselharam fazer isso, não ir para a primeira classe e ir para a segunda classe, porque a segunda classe é todo um vagão e é aberto. Ou seja, se alguém tentar alguma coisa com você, as outras pessoas elas estão vendo. Já se você for para a primeira classe, você está numa cabine com mais outras 3 pessoas que tu não faz ideia de quem são essas 3 pessoas. Então, por exemplo, na Índia, é melhor você viajar na segunda classe com ar-condicionado. Beleza? Já guarda essa informação. E aí teve um momento, eram 5 horas de trem, de Gaia até Varanasi. E na minha frente tinha um senhor, só tinha homem. Pelo menos nessa parte onde eu tava só tinha homem, mas todos super respeitosos, assim. Como eu falei, quando você viaja com a intenção de ser respeitada, de ser acolhida, com respeito pelas pessoas do país que você vai, tudo acontece como tem que ser. Né? E o senhor que estava na minha frente foi assim, tipo um guia turístico para mim, ele me deu altas dicas, ele me disse cidades para eu nunca descer ali. Tem uma cidade que ele me disse assim, olha, eu não lembro o nome, tá? Mas ele disse assim, essa cidade aqui não desça, porque se você descer, vão levar tudo até a sua alma. E ele falou, e não é adulto não, são as crianças. Eu digo, misericórdia, essa daqui. Eu digo, moço, ela nem tá no meu mapa, ela nem tá no meu GPS, pode deixar. E é tanto que quando a gente chegou em Varanasi, ele também ia descer em Varanasi, era uma pessoa que trabalha em Dubai, e estava indo lá visitar a esposa, a família, passar um período de festa ali deles, eu acho, né? E ele até me deu o número dele, ele disse, ó, qualquer coisa, se você precisar, pode entrar em contato comigo. E a maioria das pessoas que eu encontrei na Índia, indianos, eles eram assim. Eles eram muito respeitosos. Não era aquela coisa com malícia, sabe? A gente sente, né, quando tem malícia. E aí cheguei em Varanasi. Quando eu cheguei em Varanasi, veio um rapaz me pegar de moto. Aí, meu amor, eu disse, olha, Morro do Dendê, onde invade, nós com os alemães vamos nos divertir. Eu digo, ai, mulher, se eu postar isso aqui no Facebook, eu acho que metade tem Facebook, não, Instagram,
metade dos meus seguidores vão ter um ataque cardíaco. Eu digo, a gente vive assim na adrenalina, né? O cara me levou nessas bis pra entrar naqueles becos ali de Varanasi. E o cara, assim, tipo, é a realidade dele. Ele faz aquilo ali todo dia. Então ele sabe o que ele tá fazendo, né? E eu achei isso hilário. E ele falava francês. Ele falava inglês e francês. Então, tipo assim, eu adorei. Porque às vezes você não tá querendo falar inglês também, apesar de falar muito bem quando eu viajo, não tenho problema com isso. Mas às vezes também a gente quer descansar um pouco o nosso mental. E se eu não estiver falando português, eu falo, a língua que eu mais falo é o francês, né? E em terceiro vai ser o inglês e em quarto o espanhol. Então, Varanasi. Gente, o que é que acontece? Em Varanasi é a cidade onde é conhecido como a cidade dos mortos. Então as pessoas realmente vão ali ou para terminar os dias delas ou para enterrar os seus entes queridos. Claro que não vai toda a Índia para ali, tá? Isso aí é blá 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 de internet. Na verdade, vai para ali quem tem condições ou quem mora realmente perto de ir, porque tudo ali é pago, né? Espiritualidade se paga, tá, querida? Até para você morrer na Índia, você paga também. Então, o guia, na mesma tarde, ele já me levou para fazer uns tours. Eu falei que eu queria ver a cerimônia deles no Rio Ganges, que é uma cerimônia lindíssima, incrível. Só que daí ele me falou que, Elisa, esse ano nós tivemos uma chuva sem igual e alagou tudo. Então a cerimônia não tá mais acontecendo onde acontecia. Ela tá acontecendo mais em cima, mais pra cima. E aí eu digo, oi, não tem problema, a gente vai, olha, tão inocente. Então, por exemplo, aqui eu tô na borda do lago, na beira do lago de Vevey, né? E é como se eu não pudesse estar sentada aqui onde eu tô, porque o lago tivesse acima da minha cabeça, por exemplo. E é justamente onde eles faziam as cerimônias ali do Arti Ganges, que é o nome dessa cerimônia. É tipo assim, a missa deles das 7 horas de todas as noites. Então, em toda a Índia, quem é hindu tem essa cerimônia do Arte. É o Arte, que não me engano, se não me engano, é isso que chamam. E aí chamam de Arte Ganges, porque é a cerimônia que acontece no Rio Ganges. Enfim, ele conseguiu me levar para uma parte onde estava tendo, então estava tendo mais cedo. Então esse vídeo tem aqui, tem no Instagram aqui, uma parte da cerimônia. Foi assim sensacional, mesmo que eu não pudesse ver, como a gente vai ver num vídeo no YouTube dessa cerimônia, eu pude ali sentir dessa energia, receber dessa cerimônia. E é sensacional. Eu acho que um dos caras que eu vi, dava pra ver que ele tava em transe. Era assim, cara, eu nunca tinha visto um estado de transe, de movimento, de comunhão tão incrível, tão sensacional, tão vibrante. Eu nunca tinha visto isso na vida, tá? E aí foi durante essa cerimônia. Só que aí o que é que acontece? Cheguei em Varanasi. Comecei a ter a xixi. Aquela coisa que sai do nosso derrière, mais líquido. Não tava sólido o negócio ali. Ou seja, cheguei em Varanasi, eu comecei a morrer. As minhas bactérias começaram a morrer ali. Colapsando ali. E eu, amiga, eu sou louca. Eu não sei nem onde é que tá a farmácia mais próxima aqui pra pedir um negócio aí. E eu tinha levado umas coisas aqui da Suíça, anti-vômito, anti-diarreia, tudo isso eu tinha levado, porque realmente o ano de 2025 eu já comecei tendo esses problemas gastrointestinais. Então eu tinha. Mas, meu amor, bactéria indiana é bactéria indiana. Você tá achando que você vai levar o melhor remédio da Suíça? Você tá achando que vai fazer efeito lá? Vai não. Sobre isso. O meu cenário, ele tem movimento, tá? Então, gente, o tempo que eu passei nessa cidade, eu passei com problemas intestinais. Agora, o mais louco é que não era todo o tempo, não. Era só na parte da tarde. Vai entender o porquê. Vai entender o porquê. E não era uma coisa de loucura, tipo assim, tinha um momento ali. Então eu pegava a parte da manhã para descansar, eu só tava comendo nos hotéis, em restaurante, eu não comi comida de rua, como eu disse, eu tomei todos os cuidados necessários, higiênicos, para não ter esse tipo de problema.
E mesmo assim, eu tive esses problemas. E eu tinha remédio que eu trouxe da Suíça e mesmo assim não serviu de nada. Então, o que é que acontece? No hotel, eu falei o que estava acontecendo. Um rapaz do hotel, ele me levou numa farmácia que, gente, eu queria ter tirado foto dessa farmácia. Você vai pegar um vídeo da década de 80, da década de 30, da Índia, ou sei lá, tipo assim, um lugar muito pobre na África. Como é uma farmácia num lugar desse? E aí você vai ver o que é que eu tô falando. Eu digo assim, Senhor, tu tá me testando. A prova é grande, mas abençoa aí. Eu usei minhas ferramentas. Eu descansei, mas ao mesmo tempo eu queria aproveitar da cidade. E ao mesmo tempo, gente, eu sabia que alguma coisa dentro de mim estava morrendo naquela cidade. E que essa diarreia, esses problemas intestinais, eles não eram por acaso. Era algo realmente que eu precisava liberar no físico, que já havia sido liberado no espiritual, mas que eu precisava liberar no físico. Então, eu não fiquei triste por estar com esses problemas intestinais ali. Eu não fiquei incomodada. Quem lembra dos stories que eu compartilhava, eu tava, tipo, de boa. Só que, claro, no lugar de descansar 100% do tempo, eu também queria viver. Queria sair e eu tava ali para viver, né? Então, foi o que eu fiz. E o segundo dia, eu não lembro agora se foi o segundo dia ou se foi também no primeiro dia, mas eu creio que foi no segundo dia. Ele me levou para ver a cremação dos corpos, né? Normalmente a cremação dos corpos ali, elas acontecem, como eu disse, o rio subiu. Então tudo que estava acontecendo estava sendo para a parte de cima da cidade. Então a cerimônia da cremação dos corpos também estava para cima da cidade. E devido a isso, o Ganga, que foi o meu guia turístico, ele me levou para ver a cremação dos corpos ali. Eu tava realmente assim, ó, 2 metros de distância de uma senhora que estava sendo cremada, e eu acho que era o filho mais velho dela que estava ali preparando o corpo, fazendo ali toda a cerimônia. Naquele momento, eu não fiquei triste, eu não queria chorar. Quem já leu o meu livro deve entender um pouco do porquê que eu não quis chorar ali naquele momento. Eu perdi o meu pai muito cedo, a minha avó brasileira muito cedo. Quando a mamãe faleceu, eu tinha 19 anos. Eu soube que a minha avó da Suíça já tinha falecido, meu pai era filho único. Então, assim, tipo, desde muito criança, eu lido com a morte, apesar de não ser um tema muito fácil, né? Mas eu já lido com a morte e desde a minha infância, essa parte mediúnica de ver espíritos, de falar com os espíritos, ela explodiu, assim, né? E é tanto que eu posso realmente, sabe, escolher quando que eu vejo, quando que eu não vejo, por exemplo. E hoje em dia eu não escolho ficar vendo essas coisas todo tempo, porque eu acho que demanda muito da nossa energia e eu posso usar a minha energia para coisas mais importantes do que apenas ter uma comunicação com quem já se foi, né? E aí, naquele momento que eu tava vendo o corpo sendo cremado ali, tinham 3 espanhóis, gatinhos, gente, eles eram gatinhos, viu? E eles estavam assim, tipo, horrorizados. E eu tava lá, tipo, normal. Teve um momento que eu queria chorar. Eu queria muito chorar. Mas não era pela morte, pela perda. Algo dentro de mim estava sendo liberado mais uma vez. Então não era só através do problema intestinal, mas era algo de dentro de mim, estava morrendo ali. Eu fui enterrar uma Elisa. Eu fui enterrar uma Elisa que já não precisava mais estar aqui, sabe? Que foi muito sofrida, que viveu muitos desafios. Hoje você me vê bonita, assim, né? Engraçada e tal, mas eu não conto nem a metade do que eu já vivi, assim. Até porque eu acho que todo mundo já viveu muitos desafios, então eu não tô aqui para criar um concurso de quem viveu mais desafios do que os outros, até porque cada um também vai sentir os seus desafios de uma maneira diferente um do outro. Mas nesse momento, como eu disse, eu queria chorar. E era um choro assim, tipo, não era um choro de tristeza, não era um choro de alegria, era um choro sereno. E é a mesma serenidade de quando eu me conecto com Deus. E eu só sabia que ali eu não poderia chorar por respeito à cultura das outras pessoas, porque eles acreditam, os indianos, que quando eles estão cremando o corpo, se você chorar, a alma no lugar de ir pro paraíso, ela fica presa aqui na terra. Mal sabe eles da missa metade, mas enfim, é a crença deles, eu não vou discutir com eles.
E é por essa razão que as mulheres elas são impedidas de assistir essa cerimônia. Estava lá porque conhecia um guia e por ser talvez europeia, vamos dizer assim, ou não ser indiana propriamente dita. E aí, esse momento ali da cerimônia foi muito louco, porque tinha o Brahma, que é a categoria mais, tipo, papa deles, e tinha o Dalit, nem sei, a categoria mais inferior deles, né? Que é aquele sistema de casta. Esse negócio do sistema de castas, depende de onde você estiver na Índia, vai ser muito flagrante. Em outros lugares já é super moderno, já você nem sente isso, você nem vê a diferença. Mas dependendo com quem você estiver na Índia, você vai ver que tem esse sistema de casta ainda muito pesado. E aí foi isso. Então, depois eu só senti de descansar. E sem contar, gente, que no quarto que eu tava do hotel, era assim... Sabe quando você levanta da cama e deixa o edredom, o lençol, meio que de lado? O lençol não, porque é muito fino, né? Mas o edredom, assim, a coxa de cama, né? Jogada do jeito que você quiser. Então, cara, toda vez que eu fazia isso, eu juro pra vocês, eu via um corpo deitado ali. Eu realmente via um corpo deitado ali. Só que eu tava só no quarto, tá entendendo? Então, Varanasi pra mim foi também um momento de ver muitos espíritos. Muitos espíritos. A quantidade de espíritos que tem ali, eu acho que é o lugar assim que mais tem espíritos na face da Terra que eu já visitei até hoje. Eu lembro que na mesma noite, na minha última noite lá em Varanasi, porque o que é que acontece? Eu dormi 3 noites lá. Eu acabei dormindo 3 noites. Eu só queria dormir 2 noites. E acabei ficando mais. Até por causa do problema intestinal que eu tive, né? E eu lembro que teve uma noite que eu fui pagar o hotel num hotel vizinho, numa rede deles lá. E eu disse, quer saber, eu vou comer no restaurante daqui. E aí subi pra terraça, então eu tava sozinha. Tipo, tava sozinha lá. Mas como eu já tava cansada, não queria mais andar e tal, acabei indo pra lá. E aí, o primeiro-ministro, ele passou na minha frente. O primeiro-ministro da Índia, presidente da Índia, primeiro-ministro, enfim, tipo, Donald Trump da Índia, vamos lá, a referência, né? Ele tava passando assim na minha frente, eu tipo, gente, quem é esse ricão aí, né? Aí o cara me explicou lá quem era, aí eu, como eu sou fina, né? Venho para Varanasi, até o primeiro-ministro vem. Ele veio para assistir a cerimônia do arte, que não estava acontecendo como antes, mas estava acontecendo no local meio que privado lá e tinha que pagar e tal. E aí, depois que ele foi embora, o que acontece? Varanasi descendo aqui, ó, o rio aqui na minha frente. Comecei a ver assuntos da meia-noite. Comecei a ver barcos espirituais descendo com a galera. Aí vocês acham que são assim? Carne e osso? Tudo espiritual. Aí o que é que me falaram? Todas as noites o barco desce com uma turma de espíritos. E não é só um barco, são vários barcos cheios. E estão tudo ali esperando rever os entes queridos que estão vivos para falar da vida após a morte. E de todas as crenças limitantes que os indianos também têm com relação ao processo da morte, ao processo da reencarnação. E eu fiquei, então tá, né? Quando, em que momento eu vou compartilhar essa informação com quem não acredita nesse tipo de coisa? Né? E eu sei que eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para acordar as pessoas e dizer, sim, tem vida após a morte, sim, a tua vida continua, e sim, você tem que aprender a lidar com essas coisas. E claro, você vai sofrer quando a pessoa que você mais ama morrer, que é sobre isso, você é um ser humano vivendo a experiência aqui na Terra. Então isso foi bem tocante, eu lembro, eu devo ter anotado isso num dos meus cadernos, porque quando me acontece esse tipo de experiência, eu acho muito importante eu anotar, até como prova também. E aí foi isso. Então no outro dia, novamente, peguei um voo para ir para Rishikesh. Gente, os voos internos eu peguei sempre com a Indigo, se não me engano. E a Indigo foi uma ótima companhia aérea, eu conseguia reservar do meu telefone. Já na Índia, dica número 1, tá? Pega o número da internet, o número do telefone no aeroporto. É muito complicado comprar chip de internet fora da Índia. Então, aproveita,
pra comprar isso no aeroporto, antes de sair do aeroporto. Sabe ali, quando você vai pegar as malas? É mais ou menos ali que você tem que comprar esse chip. Eu consegui comprar fora, mas foi um calvário, foi super desafiante comprar esse chip fora ali. E seguir a minha vida, que eu precisava de internet para reservar os meus bilhetes, para tudo, né, gente? Reservar hotel, o que eu quisesse ali, entendeu? Então, foi essa parte onde eu termino ali Varanasi e vou para Rishikesh, que é a última parte da viagem, que eu diria que é o trajeto o quarto destino, né? E Rishikesh. Para terminar. Em Varanasi, eu sabia que enquanto eu ficasse em Varanasi, eu ia ter esses problemas intestinais. Ou seja, eu precisava ir embora de Varanasi para que os meus problemas intestinais parassem. Até hoje eu não entendi o porquê, mas eu só sei que foi assim. E realmente foi assim. Eu saí de Varanasi, tudo melhorou. E aí eu só tive uma mini crise em Rishikesh, mas porque eu também fui meio louca e tomei café e comi um bolo com leite. Ou seja, eu também estava, né, abusando da minha sorte ali. Mas depois disso, passou. Rishikesh foi sensacional, a energia do aeroporto é diferente, a energia do local é diferente, já é uma região de montanhas ali. Então, me lembrou um pouco da Serra de Guaramiranga no Ceará. Para quem é do Rio de Janeiro, talvez lembre ali quando você vai para Petrópolis, né? É uma região realmente bem montanhosa, muito bonita. Aqui no Cantão do Voo, eu acho que eu diria assim, sabe? Quando você vai para Aigle, Rochedne, que é aqui do lado, né? É mais ou menos assim nessa vibe. Ai, eu tô ficando congelada, gente. Ai, eu nem marquei quanto tempo que eu tô de live. Mas eu já vou chegando quase no final da viagem, que é a parte de Rishikesh, justamente, né? E Rishikesh, eu tinha várias opções. Até para a Índia eu tinha várias opções. E uma dessas opções era fazer professora de yoga. Era uma das opções que eu tinha. E eu disse, cara, será mesmo que eu quero passar entre 23 a 25 ou 28 dias como professora de yoga? E aí foi assim, não, gata, vai ser turista e pronto, vai viver tua espiritualidade da tua maneira e tá tudo certo. Então, no lugar disso, tinha outra opção, que era passar uma semana de retiro espiritual num templo lá em Rishikesh. Ou, enfim, tem inúmeras opções, tá? Mas, assim, algumas que me interessavam eram essas. E aí, a que mais me chamou a atenção foi a de fazer o Panchakarma lá em Rishikesh. O Panchakarma é 7 dias, ou 14 dias, ou 28 dias. E aí eu disse, eu não conheço o Panchakarma, então eu vou fazer os 7 dias. E aí, se eu gostar, eu posso ir fazer mais dias depois, né? E aí foi o que eu fiz. Só que chegando lá, eu comecei o Panchakarma. O Panchakarma que eu fiz foi para detox, né? Então era um detox do corpo. Como eu disse, ano de 2025 para mim foi para curar o meu corpo. Eu não só curei o meu corpo emocional e espiritual, como eu curei o mental. E tudo isso se reflete hoje no físico, né? E cara, uma coisa de louco mesmo, né? Mas tudo isso seguindo o quê? A minha intuição. Então, eu passei esses 7 dias de retiro de Panchakarma lá, e é sempre assim, né? Eu tô filmando, aí a galera fica super excitada, todo mundo quer receber a minha energia, todo mundo quer falar, comunicar sobre isso, né? Tem três idosos aqui na minha frente, tirando um monte de fotos, não sei se dá pra vocês ouvirem. Tá tudo certo. O Panchakarma, durante 7 dias, eu tinha direito a ter aula de yoga de manhã, depois 2 horas de tratamento para detox do corpo. Então, esses detox eram através de massagens com óleos essenciais deles. Tinha uma parte de limpeza intestinal também, que é uma parte mais desagradável, onde eu senti que eu perdi a minha dignidade. Ai, gente, eu senti que eu perdi minha dignidade, mas eu senti que também melhorou muita coisa no meu corpo através dessa perda de dignidade do Panchakarma. Que isso ninguém te fala na fila do pão, isso ninguém te fala no YouTube. Porque eu sou uma pessoa que, quando eu viajo, eu pesquiso muito. Eu assisti tanto vídeo da Índia que eu sabia mais da Índia do que os próprios indianos, pra você ter ideia. Tanto que eu sou curiosa, entendeu? Por isso que eu não me perco nas minhas viagens, por isso que minhas viagens dão certo. Que eu sou assim, tipo... Se amanhã eu vou pro Egito, eu começo a olhar tudo do Egito até eu não aguentar mais ouvir falar do Egito. Chegar no Egito e já ser mais egipciana do que os próprios egípcios.
o meu hiperfoco em viagens ou em coisas que eu gosto, né? E aí foi isso. Então tinha 2 horas de massagens e tinha uma parte de sauna. Cara, assim, tipo, sensacional. Ao mesmo tempo que eu tava lá, eu recebi várias dicas de pessoas que foram pra Índia e me falaram: Elisa, vai em tal local, Elisa, não sei o que, não sei o que. E aí, num desses, a pessoa me aconselhou a ir visitar um ashram, que é tipo um templo, né? Onde você pode fazer esses retiros espirituais. E quando eu cheguei lá, que eu conheci o Yogi, cara, sabe assim, conexão de almas. Eu disse, gente, eu já conheço esse homem. Eu já conheço esse homem de outras vidas aí. A gente, tipo assim, sabe que você vê um melhor amigo? Faz anos que você não vê? A sensação foi essa. Então, quase todos os dias, depois do Panchakarma, eu ia lá pro templo dele, fazia as atividades com ele, com o grupo dele. Fui muito bem acolhida. E aí eu disse pra ele, olha, eu quero trazer um grupo de pessoas pra cá, para que elas venham receber a sua energia, para que a gente faça uma movimentação e para que a gente traga presença para as pessoas, né? Então, assim, tipo, ele me levou pra assistir o Art Ganges lá. E nessa parte de Rishikesh, o rio, ele não tinha inundado. Ele não tinha subido como em Varanasi. Então, eu pude assistir o Art Ganges na boca do Ganges, na beira do Ganges. Como se deve, né? Como todos os indianos assistem. E realmente foi muito lindo. Ali foi um momento de conexão muito profundo. Todos os dias eu usava constelação familiar comigo. Todos os dias eu usava o Theta Healing comigo. Todos os dias eu meditava. Era tipo assim, tô aqui. Eu não tô falando com vocês. Eu sentava aqui, fechava os olhos, meditava. Sabe, assim, não era sobre estar no local perfeito para meditar. Às vezes, eu tava no tuk-tuk e começava a meditar, fechava os olhos e começava a meditar. Tava tão conectada que pra mim um dia parecia que eu tinha vivido 84 anos em um dia. E ao mesmo tempo não era cansativo. Então, essa viagem da Índia foi realmente deixar uma Elisa morrer, uma Elisa que escassa, sofrida, Maria do Bairro versão pobre, morrer, pra deixar a Elisa próspera, a Elisa abundante, essa Elisa que é uma guia, querendo ou não, porque guru nada mais é do que uma pessoa que já atravessou todo o caminho do guerreiro e ela vai trazer consciência para as pessoas ali. Então eu não quero que ninguém me endeuse, porque eu vou dar na cara de vocês se vocês quiserem me endeusar, mas eu quero mostrar para vocês esse caminho de cura, e não é à toa que eu escrevi o livro Caminhos da Alma, porque são N caminhos que eu tomei na minha vida e que me levaram a ser essa pessoa que está gravando esse vídeo aqui para vocês hoje, nesse cenário lindo e maravilhoso, no meio do público, no meio da rua, com todo o barulho que tem ao redor de mim, para mostrar para vocês que nós somos dignos de sermos prósperos, mas a gente precisa acreditar nisso e a gente precisa trabalhar também no nosso subconsciente, reprogramar o nosso subconsciente e você ser o seu próprio guru, a sua própria guru, e você dizer, Deus, eu quero viver tal coisa, e você ir lá e você viver isso simplesmente, né? Eu desejei um dia morar aqui na Suíça de volta. Apesar de eu ter nascido aqui na Suíça, de ter ido pro Brasil pequena, eu vivi tantos desafios que pra mim era um sonho impossível voltar pra Suíça. Pra vocês terem noção, eu não tinha nacionalidade nenhuma, gente. A minha mãe me levou meio que raptada pro Brasil. Cadê? Deixa eu ver se eu mudo aqui, que é o sol, né? Ai, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui, gente. A minha mãe meio que me levou... Cadê? Tem que ficar assim? Não tá. O sol, ele se movimentou. A minha luz natural, ela se movimentou. Vamos aqui, que é ao vivo, né? Então, eu vivi inúmeros desafios na minha infância, né? E eu escolhi, a minha alma, ela escolheu isso para pagar muitos karmas e para gerar muitos dharmas. Então, o dharma é você contribuir na vida de outras pessoas, justamente. Mas você só pode contribuir na vida das outras pessoas quando o seu pote está cheio. Não adianta você querer curar a humanidade se você não está se curando a si mesmo, né? Um bom pleonasmo vicioso aí, que é sobre isso, subir para cima, descer para baixo
E a vida continua, porque somos seres humanos. Mas eu acho que eu poderia falar até um pouco mais de Rishikesh, mas Rishikesh realmente foi a última semana na Índia. Foi uma semana onde eu já não estava mais tipo, eu tenho que fazer isso, ou por isso, ou para isso. Eu já estava ali extremamente alinhada com os meus propósitos de vida. Eu já tinha tido muitas mensagens de Deus, mensagens de que a minha vida amorosa ia mudar, a minha vida profissional ia mudar, e que eu ia mudar de casa, e que outras coisas vão acontecer na minha vida. E, gente, metade das coisas aí já aconteceram, tá? Tipo assim, é que eu não compartilho nem metade aqui, mas metade aí já aconteceu. Tô esperando a outra metade, 2026.2 acontecer, né? Porque o ponto 1 já foi. Estamos no mês de fevereiro e eu já vivi metade do ano só até agora, então imagina, né? E agora é sobre sustentar essa nova versão, né? Porque eu percebo assim que quanto mais a gente vai se trabalhar, tem uma frase bíblica que diz, né? Quanto mais te será dado, mais te será exigido, alguma coisa assim desse gênero. E realmente, só que a gente precisa também ter sustentação e um equilíbrio, a gente precisa ter centramento. Só que não dá para você ter tudo isso se você não para sozinha, sozinho, medita e tem a tua própria comunhão com a fonte criadora de tudo que é. E que você só fica, né? Hoje está um dia de sol, podia ter chamado uma amiga. Só que não, precisava estar sozinha, precisava ter esse momento. E aí eu disse, bom, eu vou aproveitar agora para falar dessa outra parte da viagem da Índia, porque realmente foi um extremamente divisor de águas. Eu fui extremamente julgada. Muita gente disse, você é louca. E eu disse, eu não sou louca. Eu estou seguindo o plano divino que a minha alma já sabia que ia viver e que eu tinha que ir. E ir para a Índia também, eu falei muito de tudo que eu faço para 2 mestres espirituais. Então, para mim foi extremamente enriquecedor e engrandecedor ter a maior referência do Theta Healing na Índia, me ouvindo falar sobre constelação familiar, sobre terapia multidimensional, coisas que ela nunca ouviu falar, técnicas, maneiras de fazer, da qual ela não conhecia, e ela notava tudo, e ela me fazia muitas perguntas. E o que é que eu percebo? Muitas autoridades brasileiras, elas se colocam num papel de reinado tão grande que elas esquecem essa humildade, né? De tipo, nossa, você chegou agora. O que é que eu posso aprender com você? E lá na Índia, não, foi totalmente o contrário. Eram os mestres me perguntando coisas extremamente importantes. O yogi, né? O mestre em yoga lá de Rishikesh também, ele me perguntava tudo. Eu mostrei para ele técnicas de meditação e ele ficou encantado, ele ficou alucinado porque ele não conheciam essas técnicas. Ou seja, a gente pode estar aprendendo com novas pessoas, com pessoas que talvez não tenham um grande papel na sociedade como nós, e a gente também pode transmitir tudo que a gente sabe. Então, às vezes, a gente também se coloca num papel tão pequeno em frente a outras pessoas e a gente não conhece, não consegue, né, desenvolver a nossa grandeza, reconhecer a nossa grandeza. E todos nós temos uma deuscidência dentro de nós. Ou seja, somos deuses, né? Somos Deus, tá? Imagem e semelhança do Pai. Mas a sociedade, ela nos ensinou que não é assim que funciona. Só que é assim que funciona. E aí você precisa reconhecer o teu poder pessoal. E isso você só reconhece quando você trabalha a tua autopercepção, a tua autoconfiança, a tua autoimagem. Que esses 3 assuntos são assuntos que eu falo dentro do meu livro e eu te mostro como que eu trabalhei isso dentro de mim. E são coisas que, se a gente fizer qualquer coisa juntos, qualquer programa juntos, porque a minha missão agora é realmente ir para esse caminho, tá? Não tem mais volta para mim, não dá mais para desver tudo que eu vi. É você se tornar o mestre de si mesmo. Vou te mostrar só como que eu aprendi. E claro que a gente vai ter uma energia de troca, que são os valores financeiros ali, porque faz parte. Eu investi muito em mim para poder trabalhar as minhas questões, para poder fazer a minha jornada da minha guerreira interior e para hoje poder ser uma guia para as outras pessoas. Não quero ser endeusada, tá? Aqui a gente tem um Dharma em aquário, então isso quer dizer o quê?
Porque eu não tô aqui para agradar as pessoas, eu tô aqui para mostrar o que vai te levar para a próxima etapa, para o próximo caminho. Lembrando que 2026 está apenas no começo, a gente já começou com incêndio aqui na Suíça, vários incêndios na Europa em pleno inverno, inundações na Europa, inundação em Portugal, gente, que eu nunca tinha tido inundação em Portugal. Fora, sem a gente falar do caso do abusador bilionário, então tem outros casos de abusadores e ainda vai ter muita verdade que vai surgir na mídia e que vai aterrorizar geral. E você precisa ter um estado de centramento muito bem reforçado, que é para você não entrar na energia do pânico, que é o que eles querem. Porque quando você entra na energia do pânico, você se retrai, você não mostra o seu poder pessoal para o mundo, e aí eles te dominam, e aí eles vão te vender uma nova vacina do Covid, e aí eles vão te vender uma nova fórmula mágica, porque é isso que eles querem, amor. Eles só querem te vender, pegar o teu dinheiro e tchau, foda-se você e a sua saúde mental. Entendeu? Então aqui não vai ser assim. Aqui é pra você ter consciência, você sair dessa prisão da Matrix. Viva na Matrix, sem estar na Matrix. Seja luz na sua própria vida. Essa foi a segunda parte da viagem da Índia, que eu ia dividir em 3 partes, mas eu acho que já tá bom. Eu vou depois salvar essa live e subir lá pro YouTube. Quando eu subir ela lá no YouTube, eu vou compartilhar nos stories aqui do Instagram. E se alguma coisa que eu falei aqui te tocou, fez sentido, depois você já sabe, né? Deixa o like, deixa o comentário, compartilha com aquela pessoa que talvez tu nem imagina, mas que alguma palavra que eu falei aqui vai tocar a vida dela. E às vezes, gente, pra gente salvar a vida de alguém, é um compartilhar, é uma mensagem. Quantas vezes eu entro num estado de teta sem pensar muito, um estado de conexão tão grande, e me manda essa mensagem para tal pessoa, manda aquilo para essa pessoa. E aí quando eu mando, 100% das vezes, realmente 100% das vezes, eu tenho um retorno. Nossa, Elisa, era tudo que eu precisava nesse momento. Então, você pode salvar vidas. E você pode reescutar esse programa aqui, essa live, várias outras vezes. Lá no YouTube já tá cheio de conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Ontem mesmo eu tava fazendo um atendimento de Theta Healing, e a pessoa tava me falando, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre os parasitas, e o que é que os parasitas têm a ver com a nossa comunhão com Deus. E eu disse, gata, eu já fiz uma live que fala sobre isso. Como os parasitas estão influenciando a tua vida. Eu vou até compartilhar aqui depois essa live. Mas ela já tá aqui no Instagram. Essa live dos parasitas eu também tenho que subir lá pro YouTube, porque ela tá sensacional. E é isso, gente. Vou deixar vocês, eu acho que já falei demais, já tá doendo aqui. Eu vou deixar vocês com essa vista maravilhosa. Cadê? O GPT arrasou hoje no visual, não foi? Olha, gente, eu devia ter feito nesse ângulo. Tchau!